Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Eu sou Fernando Moraes e você está no canal Luzes. Pessoal, quando eu estava fazendo o Evangelho no Lar, ou melhor, o Evangelho segundo o Espiritismo, minha amiga pediu para mim, a Fernanda, ela pediu para mim que eu falasse sobre o Apocalipse, né? E só que na época, deixa eu limpar meu óculos aqui, na época, gente, eu estava falando do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, e eu dei algumas ideias, filmes, né? Estavam surgindo filmes na minha cabeça, e eu quis avançar um pouco no Evangelho, né? Para mim poder fazer esses assuntos, só que eu acabei esquecendo. Mas são assuntos, gente, que pelo jeito, com todo respeito para quem acredita, né? Eu vou falar do Apocalipse e também do 666, quem acredita, cada um na sua crença, mas eu acho que vai demorar muito para o pessoal, né, sair desses lances, né? Gente, está acontecendo bastante coisas no mundo espiritual, tá? Parece então que os espíritos do umbral estão subindo não, estão reencarnando aqui na Terra para consertar os erros. E está dando uma guerra do caramba aí, espiritual, e eu não vou aprofundar sobre isso, mas quem é médico igual a mim sabe muito bem que tantas vezes que a gente sofre por causa dessas interferências, principalmente que a gente procura então ser um instrumento do Cristo, né? Falar sobre paz, falar sobre o Espiritismo, e o pessoal sempre vai ter medo, gente, desses apocalipse, principalmente em diante, tá? Até em 2057, a Terra de regeneração, vai acontecer muitos lances loucos aí, tá? Mas que o Espiritismo, como que o Espiritismo vê o apocalipse? Gente, eu estudo cristianismo desde muito pequeno. Eu até confesso que eu tenho um pouco de ler o Apocalipse, porque falava de demônio, falava de dragão, falava de mulher. E eu sempre falo, gente, eu como um estudioso do cristianismo, porque o cristianismo predomina aqui no Ocidente, onde nós estamos, que dando o Antigo Testamento, principalmente talvez ele até, e no Novo Testamento, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, como que eu falei, tem muitas simbologias. Nós precisamos saber uma coisa, gente, que o que foi escrito para a época deles, não foi escrito para nós, tá? É assim que, como eu, a minha opinião, com todo respeito para quem acredita em Bíblia, vê. Eu mesmo, gente, eu nunca fui chegado em Bíblia. Eu sempre li como uma pessoa estudiosa, eu não sou especialista. Eu tenho pós em História das Religiões, mas é uma especialização. Então, essa opinião minha é de um professor estudioso sobre isso. É apaixonante você estudar a Bíblia Sagrada, com todo respeito, mas eu nunca fui chegado nela. Tá? Eu consegui entender melhor Jesus fazendo a reflexão então do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Novo Testamento, que é o foco em Jesus, obviamente, mais refletido, né? Então, gente, quando o João estava na cadeia lá, ele começou a ter essas visões. Apocalipse, nós precisamos entender aquela época. Vamos falar que tem dois comentários, eu tenho dois comentários, duas hipóteses sobre isso. A primeira hipótese, que eu acho que desse jovem, principalmente quando a gente se torna professor de história, é que, como que eu falei para vocês, tudo aconteceu naquela época, gente. Por exemplo, quando Jesus morreu, e então com os discípulos dos discípulos, me parece, então tem um livro chamado Evangelho, eu não vou comentar isso, não vou me aprofundar nisso agora, é uma outra coisa que eu quero estudar também. Me parece então que os evangelhos não foram escritos pelos próprios discípulos, apenas um, eu acho que foi Paulo, que era médico, e então ele foi escrito depois de 60 anos que Jesus morreu. Então foram os discípulos dos discípulos de Cristo
que os discípulos de Cristo, então, eles foram, então, pregar, né? Lembrando também que a maioria era analfabeto, porque era um pessoal simples, eles não tinham acesso à elite. Então vamos deixar por lado, gente. Eu quero me dedicar a um vídeo falando aí dos apóstolos, mas com o tempo vou pesquisar aí novamente, porque tem muitas informações acerca disso daí. E então, o que acontece? O cristianismo, assim que Cristo morreu, ele virou inimigo do Império Romano. Nós precisamos entender, gente, que quem predominava lá era o paganismo. Era a crença em vários deuses e deusas. E lembrando muito bem, nós devemos total respeito aos pagãos. Né? Tem muita crítica, tem muito preconceito ainda sobre esse pessoal que idolatra seus deuses e deusas. Mas na época, então, era visto como o inimigo, então, do Império Romano, esse cristianismo, e ganhava cada vez mais força. Então, gente, o Apocalipse, que era uma grande guerra, era um grande fim do mundo que ia rolar ali, a primeira hipótese que eu tenho seria a guerra, então, do Império Romano contra o próprio cristianismo. Tá? Obviamente que João viu uma mulher revestida de sol em cima do dragão. Eu acho muito interessante essa simbologia. Eu não entendi até hoje o que significa isso. Eu era católico, não entendi, principalmente na igreja católica. No lance, gente, eu acho que é até um pouco chato. Os padres nunca aprofundaram o Apocalipse comigo. Se tivesse até um certo receio e a maioria não levava a sério, isso acontecia comigo, tá? Se você é católico, total respeito a você, e eu peço então para você comentar aqui o que o padre fala do Apocalipse para você. Eu acho bastante interessante. Então, gente, o Apocalipse seria o fim do mundo para os cristãos, porque o Império Romano queria matá-los, tá? Só em 300 e pouco depois de Cristo, que então Constantino vai ter um sonho com a cruz. Eu não sei se ele teve ou a mãe teve. Constantino foi um imperador romano, que então ele vai falar, olha, através dos sonhos, que o cristianismo pode salvar o fracasso do meu império, alguma coisa assim, né? Então ele adota o cristianismo. Depois acontece o Concílio de Nicéia, que era uma reunião que os bispos católicos, que Constantino fez, porque tinha várias versões de Jesus naquela época. Milhares de versões de Jesus tinha, tá? O pessoal não tinha apenas uma crença fixa ali, ou uma versão de Jesus, vamos dizer assim. E eles tinham várias. Então, a partir daí surge a Igreja Católica. É uma história fascinante, que eu gosto muito de ver, né? Então, gente, a primeira hipótese é esse Apocalipse. O Apocalipse aconteceu há bastante tempo e teve muitos mártires, muitas pessoas morreram nessa guerra aí. Então, o cristianismo ganha mais força, como eu disse, pelo Constantino. Gente, a segunda hipótese, se você analisar, o pessoal sempre tem uma necessidade de castigo, tá? Tem muitas pessoas que querem punições para bandido, para criminoso. Eles querem que tenha um dia aí do juízo final, para que essas pessoas sejam julgadas. Então o pessoal tem uma necessidade de punição para quem erra. Só que apenas um detalhe também, o pessoal quer punição para que erram e eles também erram, né? Então, essa é uma outra hipótese do Apocalipse. E tem até uma terceira que eu lembrei agora. Eu estava vendo um vídeo olha que assunto polêmico, né? Eu estava vendo um vídeo aqui espírita e ele simplesmente falava que, obviamente também, é lógico, né? Um médium, não estou lembrando se era Divaldo Franco, que o Apocalipse é o final do velho mundo, tá? Pode ser considerado, gente, a partir do momento que Cristo ele morre, né, fisicamente. Não, vamos dizer assim, que o velho mundo é esse mundo que nós estamos vivendo agora, de ódio,
de tristeza, de raiva, de cólera e de todo o ruim que você imagina e vê por aí ou até sente, né? Então, é a chegada do novo mundo, que seria o mundo de regeneração em 2050. Então, gente, é isso que eu penso do Apocalipse, né? É bastante interessante essa hipótese, que a gente sente na pele esse mundo mudando aí, muitas coisas estão acontecendo, e uma mensagem que eu quero deixar para vocês, gente, vocês que ficam acompanhando médium aí, eu acompanhava, não acompanho mais, vocês, ou a gente que fica vendo tragédia, que a gente fica vendo catástrofe e um monte de coisa, não fica focado nisso, tá? Porque a primeira coisa, gente, Apocalipse, ou final do mundo, não é nada vem de Deus, tá? Por exemplo, não é que nada vem de Deus. Deus ele não castiga. Quem castiga somos nós mesmos. A gente não aprendeu ainda o amor de Cristo e por isso acontecem muitas coisas e o mundo precisa mudar. Nós precisamos de uma vibração nova. Então, por isso que acontece bastante aí, também, obviamente, com a programação de cada um. O carro caiu no rio, ou teve maremoto na China, matou alguns, é um exemplo, Deus que me livre, né? O vulcão ali matou 800 pessoas. Então, gente, são coisas que a gente não consegue controlar. Então, eu peço para vocês, gente, para a gente rezar bastante, para a gente não ter ódio no coração e, principalmente, não vale a pena a gente ter medo. A gente não tem o controle disso. E uma curiosidade, gente, o 666, que é o número aí da besta, e quantas coisas eu ouvi no meu ouvido quando era católico, né? Eu estava assistindo um documentário do Freeman, eu esqueci o nome aquele aleatório negro americano, eu gosto muito dele, embora eu discorde algumas coisas que fala sobre o racismo. Ele fez O Que É Deus, eu acho que é um seriado assim, Que É Deus, na Netflix, muito bom. E ele estava conversando com um teólogo, com um padre, alguma coisa sobre o 666. Na verdade, gente, é aquele lance novamente. A Bíblia tem as suas coisas escritas, foi feita numa sociedade totalmente machista, totalmente politeísta, até então a chegada do Cristo, vamos dizer assim, ou até, até a chegada de Moisés, eu acho que então eles ficaram monoteístas, né? Mas era uma sociedade, então, extremamente politeísta. E o imperador Nero foi um grande inimigo do cristianismo, tá? Então, quando a gente fala 666, o número da besta, apesar, lembrando também que o espiritismo não existe demônios, eu não acredito nem um pouco em demônios, o besta não é a mesma besta que você pensa. O besta para eles era o imperador Nero, que então ficava ameaçando e ficava matando aí os cristãos. E ainda o historiador, o teólogo, ele escreveu Nero em aramaico, hebraico, acho que foi hebraico, né? Jesus falava aramaico, mas então também eles falavam hebraico lá, pelo menos a região, né? Alguma coisa assim. E o cara ele começou a somar com o nome de Nero, então dando no final 666, e acabou descoberto então que esse 666 era o inimigo dos cristãos, não tinha nada a ver com o diabo. E é muito interessante isso, gente, porque nessa época os cristãos viviam escondidos, tá? Se você pegar a história do cristianismo, aquele peixinho que eu já falei no meu canal, História em Tudo sobre Símbolos, é o canal de Cristo, tá? O canal não, desculpa, é o símbolo de Cristo. E esse símbolo, ele era feito nas cavernas onde aconteciam as reuniões dos discípulos e quem seguia Jesus. Então, era tudo pelo código, tá? Eu sempre falo, gente, não é muito bom a gente levar no pé da letra a Bíblia. É uma outra época, como que eu disse, é uma outra sociedade, é um outro costume, é uma outra linguagem, tá? Beijão para vocês, espero que vocês gostaram aí desse vídeo, e amanhã tem mais um vídeo aí que eu acabei de assistir, um canal chamado eu não sei se é Pava ou Paiva, é um médium,
ele falou um tema muito interessante que eu quero aí simplesmente compartilhar com vocês aí no próximo vídeo. Tomara que eu não esqueça. Até mais, gente.